Educação da OAB, essa oportunidade de saudar a doutora Eliane Moreira, a sua pessoa, todos os demais membros dessa mesa, e dessa importante iniciativa, e esta audiência pública, com vista à afirmação desse pacto pela educação no campo. Tendo em vista aqui as recentes divergências que foram apresentadas aqui, e me puxa a memória um texto do Theodor Adorno, de 1975, chamado Educação após Auschwitz. E Adorno é categórico ao afirmar que depois de Auschwitz, a grande pergunta é, ainda é possível falar em educação? Porque lembremos nós que os nazistas, os grandes dirigentes do partido nazista, eles saíram dos grandes centros de excelência da Alemanha. Um país com alto nível de instrução, com educação universalizada, mas cuja educação preparou e foi fundamental para que toda uma sociedade aderisse a um projeto de destruição em escala industrial. Era um projeto, portanto, de adestramento, de padronização de mentes, de espíritos, de modo a tornar homens e mulheres dóceis, incapazes de questionar o caráter e o conteúdo ético das suas ações, diante daquele momento tenebroso que levou à morte de 60 milhões de pessoas, dentre elas 6 milhões de judeus, com toda a sua carga de xenofobia, racismo e perseguição. Essa reflexão ela é muito importante e ela é muito atual, porque o que nós estamos assistindo é a formatação do Estado brasileiro e a formatação do papel da educação e do caráter da educação neste novo momento do Estado brasileiro. Portanto, não estamos falando apenas no fechamento de escolas. Para esta nova etapa do capitalismo brasileiro, para este novo momento de formatação do Estado brasileiro, não é importante apenas fechar escolas. É importante também sacrificar toda a promessa civilizatória e de modernidade contida nos artigos 205 e 206 da Constituição. É importante que crianças e jovens sejam destituídos de suas raízes, sejam destituídos de suas culturas, de suas tradições, para que a escola ela cumpra única e simplesmente um único papel: passar pelo teste da eficiência do mercado. Essa é a meta a ser atingida. É por isso que fechar escolas não é uma contingência. Fechar escolas não é uma necessidade imperiosa dada à falta de recursos, à carência de recursos, que todos nós sabemos que eles existem, que é uma realidade. O fechamento de escolas é uma opção. O fechamento de escolas é uma escolha racional e técnica, que obedece a um imperativo categórico do mercado. É importante converter o campo num bem apropriável apenas para o agronegócio. É importante converter os homens e mulheres do campo apenas em mão de obra qualificada para operar e concretizar esta meta. Portanto, neste contexto, uma educação voltada para a emancipação do cidadão, naquilo que preconiza a Constituição, de uma educação voltada para o desenvolvimento pleno do ser humano, a sua preparação para a cidadania e para o mercado do trabalho, ela não pode mais ter lugar. É por isso que eu ouvi daqui da tribuna alguém dizer: quem não concorda com isso está fora da secretaria. Quem não concorda com esse modelo está fora. Portanto, a discordância não é um critério aceitável. Portanto, o diálogo não é um parâmetro para se construir. Eu sei, e todos nós aqui sabemos, como é que se dão as consultas. Parte-se do pressuposto de que todos ao redor de uma mesa são iguais, quando a maior parte não tem acesso aos conhecimentos e aos critérios básicos para tomar boas decisões. Nós
sabemos que muitas consultas, na verdade, são palestras, onde se apresentam as listas de presença e as fotos do evento para se dizer que se cumpriu, como se as consultas fossem mera formalidade. Nós sabemos como consultas são feitas nesse país. Nos processos de licenciamento ambiental, no mais das vezes, é do mesmo jeito. Nós sabemos como vídeos são feitos para trazer a pálida impressão de que a comunidade está consciente e aceita determinados projetos. É fácil fazer esses vídeos. E eles estão longe de traduzir a realidade. Assim como está longe de traduzir a realidade, a minha experiência pessoal, ela é minha. Ela não serve como um critério para que eu organize e formule políticas públicas. Porque políticas públicas demandam conhecimento empírico, dados aferíveis, indicadores a serem mensurados. Existe uma ciência por trás da educação no campo, que levou décadas para ser construída, e que foi por diversas vezes já testada e retestada e comprovada a sua eficácia. Ela inclusive apresenta soluções para a tão propalada falta de recursos. No mais das vezes isso é ineficiência, isso é despreparo. Muitas das vezes alguns gestores acreditam, com base apenas na sua experiência pessoal e no seu sistema de crenças interno, que a educação militar, por exemplo, é uma saída. Porque talvez seja uma boa saída destituir o jovem do seu cabelo, do seu brinco, da sua tatuagem, do seu modo de se vestir, da sua crença religiosa. É importante que seja a minha crença, o meu sistema de crenças, porque afinal de contas ele deu certo para mim. Será que deu certo? Será que é certo toda a carga de preconceito e de visão enviesada assim do mundo como um critério aferível para definir como é que tem que ser a escola? O Constituinte de 88, ele definiu como é que tem que ser a escola brasileira. Não inventemos a roda. O Constituinte e o legislador, com base no qual foi inspirado todo o pacto, estão aí as saídas. Então, nesse sentido, a iniciativa do Ministério Público, ela é coerente com essa missão civilizatória que a Constituição nos legou. Ela é coerente com essa promessa de modernidade que, antes de ser efetivada, precisa ser sacrificada. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer que ela não será sacrificada. Que ela deve ser concretizada. Concretizada. A fim de que possamos todos nos libertar desse fantasma da tirania, do despotismo, do fascismo que ronda todos nós. E que muitas das vezes ele se disfarça desses discursos fáceis, que se socorrem muitas das vezes desses critérios pessoais e preconceituosos. A Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Direito e Educação, ela se soma nesse esforço. E aqui, doutora Eliane, queremos inclusive discutir de que maneira podemos inclusive articular a Ordem através das suas várias sessões regionais para aderir a esse pacto. E conte conosco, inclusive, como colegitimados, para ingressar com as ações civis públicas que se fizerem necessárias contra aqueles gestores que se mostrarem recalcitrantes no cumprimento da sua obrigação constitucional, que é de investir 25%, conforme diz a Constituição, e que é o de garantir uma educação, tanto quanto possível, próxima do local de quem estuda. Porque, a resistir disso, não há outra interpretação possível. É violação de direito. É violação de direito fundamental. E para isso só cabe uma única medida: a responsabilização. Nós queremos construir esta realidade a partir de um gesto solidário de construção de pontes e de abertura para o diálogo. Mas também não hesitaremos em estarmos juntos, para responsabilizar aqueles gestores que se mostrarem recalcitrantes no cumprimento da sua missão. Muito obrigado e saudamos a todos por essa importante iniciativa. Dr. Raimundo Moraes, Nairo Bentes.